Estamos ao vivo, hein? Escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Canaã. Pessoal chegando aí, vou dar boa noite aqui para a turma. Enquanto isso, está rolando aí um Tim Vanessa. A gente já vai começar, pessoal. Sempre mestre, sempre que se eles se calarem, as pedras falarão. Nossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Caiu e já voltou, né, Léo? Boa noite, pessoal. Vamos. Boa noite. Podemos dar início. O pessoal acabou exatamente agora a música. Estava esperando terminar para a gente iniciar esse belo tema, né? Que é a justiça da reencarnação. Aí eu vou fazer a leitura da página e pedir para o amigo Leonardo Rocha fazer a nossa oração como de costume, antes da gente começar a falar um pouquinho. Então, é o capítulo denominado A Caminho, do livro Vigiai e Orai, que é uma psicografia do Carlos Barcelli, né, do espírito Irmão José. Diz assim: A caminho. A caminho, não te retrocedas, não te desvies da senda, não estaciones à margem, lamentando, nem te distraias em excesso, olhando a paisagem. Diminui as tuas queixas. Em toda estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-te a ouvi-los sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos. Mesmo aquele que se revele em maior necessidade, o auxílio aos outros é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. A caminho, passo a passo, segue adiante. Léo, vamos para a prece. Vamos elevar nossos pensamentos, fechar nossos olhos, nos conectar à força divina, ao divino Criador da vida,
que é nosso Deus de sabedoria, de amor e bondade. Lhe pedimos humildemente, Senhor, forças, coragem, para suportarmos as dificuldades diárias, sabendo que essas lutas, esses espinhos do dia a dia, são oportunidades de nos modificarmos, Pai. Se dizemos que temos fé e confiança no Teu amor, que possamos parar de reclamar, possamos sempre acreditar que todos os males que nos surgem são oportunidades de nos fazer melhor. Te agradecemos pelas bênçãos do trabalho, pela oportunidade de servir, de auxiliar. Que possamos sempre optar pelo caminho do bem, mesmo quando o mal nos segue, nos persegue, nos oferecendo tentações que sabemos que são fragilidades do nosso ser. Pai, que Tua bondade, Teu amor, que nossos irmãos, que nós mesmos aprendemos a amá-la a Ti também. Te agradecemos por tudo, pelo teto, pelo alimento, e principalmente pela oportunidade de entender e compreender as verdades da vida que a bênção da doutrina espírita nos oferece. Que o nosso Mestre e amado Senhor Jesus Cristo esteja sempre nos dando essa oportunidade de servir e de aprender, principalmente. Que todos nós possamos compreender e aprender. A Tua bondade é infinita. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem. Bela passagem, né? Esse texto do irmão José a caminho. Muito contente. Muito apropriado, né? A nossa temática de hoje, né? Boa noite a todos, pessoal. Antes de começar a falar, tem que agradecer a presença de todos. E a temática é a justiça da reencarnação, que é um... É muito importante, Davi. Oi, Léo. Você disse algo? Que é muito importante o quê? A justiça da reencarnação. Chegou atrasado, está falhando. Pode falar. Então, a justiça da reencarnação é um tema presente no Livro dos Espíritos, né? Que compreende, sobretudo, a questão 171. E se a gente for lá no texto, a gente vai encontrar a espiritualidade falando que a justiça da reencarnação ela se fundamenta, ela se funda na justiça de Deus. Então, a base da justiça da reencarnação é a própria justiça divina, né? E aí, quando a gente observa, mas quais seriam, então, os objetivos de uma encarnação, como a gente já está nesse processo, né, de forma repetitiva, né? Nós temos... Qual seria, então, o objetivo dessas reencarnações? E o Livro dos Espíritos vai responder mais esse questionamento, que é realizado pelo mestre de Lyon, o nosso querido Kardec, nos trazendo a ideia, né, a espiritualidade, de que a reencarnação tem como principal objetivo o progresso dos espíritos, basicamente. A reencarnação é dada por misericórdia de Deus, por misericórdia do Pai, para que possamos progredir. Então, existem elementos essenciais
na experiência na carne, na experiência material, né? A gente precisa passar pelas provações, pelas vicissitudes da vida corporal, porque esses são os meios dados por Deus para que possamos alcançar a perfeição. Aqui, a perfeição que eu falo é a perfeição relativa. Importante a gente fazer a distinção, porque o Livro dos Espíritos vai falar da perfeição absoluta também. Vai haver uma discussão aí a respeito disso. Não me lembro qual é a questão essencialmente, mas a perfeição que estamos sujeitos é a perfeição relativa, aquela perfeição, aquele estado angelical, né? aquele grau de angelitude que miramos, pois lá encontra-se a verdadeira felicidade. Então, é esse grau relativo, diferente da perfeição absoluta, que aí só Deus. Porque Deus, ele é infinitamente bom, justo, misericordioso nesses seus atributos essenciais. Isso é uma questão bem caracterizada, é a questão 13 do Livro dos Espíritos, você vai encontrar essa caracterização aí dos atributos de Deus, né? Então, Deus tem esses atributos, né? Ou seja, a perfeição absoluta, que a gente tem até dificuldade de entender, e os Espíritos falam que a maneira da gente entender, ela é ainda pequena, ela é acanhada diante da verdadeira perfeição absoluta, ou seja, o grau supremo de todas as atributos que você possa perceber. Então, Deus realmente é a perfeição absoluta e a gente almeja chegar a essa perfeição relativa em que nos traz esse estado de felicidade aí tão importante para nós, ok? Então, é por isso que a gente reencarna, exatamente para que a gente consiga utilizar as provações como elementos, né? Elementos como instrumento para atingir a perfeição. Então, Deus é soberanamente misericordioso quando nos fornece esse instrumento essencial. E aí, você pode perguntar, né? E, aliás, Kardec fez esses questionamentos. Por que então alguns sofrem mais que outros? Por que uns, as coisas, a vida flui, as coisas dão certo, e outros, tudo que faz tem como consequência o fracasso? A gente vai encontrar isso, Kardec organizando esse texto, que evidentemente é a espiritualidade de Kardec. Aqui, às vezes, a gente fica um pouco meio repetitivo, porque, né, a espiritualidade e Kardec trabalharam juntos. Então, eles nos falam sobre a justiça das aflições. No Evangelho, segundo o Espiritismo, se a gente for lá no capítulo 5, no item 3. Então, realmente, o que a gente mais encontra no mundo é exatamente isso. Essas disparidades, essas diferenças, né? Pessoas aparentemente boas, pessoas efetivamente boas, vamos dizer, passando por tormentos, né? Por problemas de saúde, por problemas diversos, problemas financeiros, dificuldades sem fim, enquanto outras pessoas totalmente ligadas ao poder, ao desejo egoísta, ao orgulho, cometendo uma série de equívocos, e essas pessoas tendo o sucesso do ponto de vista material. E a espiritualidade vai dizer que isso acontece, né? Na reencarnação, isso acontece exatamente pela justiça divina, que Deus, sendo
soberanamente bom e justo, como eu disse anteriormente, no seu estado de perfeição máxima, supremo, não poderia permitir uma injustiça. Então, se a gente debruçar sobre a vida e observar essas causas, né, essas causas que a princípio parecem injustas, temos que lembrar que Deus é soberanamente justo e bom. E se existe uma situação, se existe uma consequência, um efeito, que seriam essas dores, esse sofrimento, essas aflições que afligem a todos nós no planeta prisão que a gente chama de Terra, né? Prisão, hospital, educandário. A espiritualidade usa esses termos para qualificar o orbe terrestre. Então, se existe um efeito negativo, esse efeito ele tem a origem, ele tem a sua gênese em uma causa, e essa causa não pode ser uma causa injusta, uma vez que Deus, que rege nossas vidas, é soberanamente bom e justo. É infinitamente justo nesse atributo, em todos eles, porque senão ele não seria a divindade criadora do universo. Então, as dificuldades, as vicissitudes da vida, né, se elas sempre têm a sua origem, elas derivam de uma causa justa, porque temos um Deus infinitamente justo. Bom, essa é a argumentação inicial que eu gostaria de apresentar. É isso mesmo, Léo? É assim que funciona? Porque isso não é punição. É importante a gente entender que não se trata de uma punição, né, Léo? É um processo educativo. Porque se Deus não fizesse a gente ter essas aflições, você acha que a gente ia mudar no nosso egoísmo, no nosso orgulho? Não é isso, Léo? O que você acha? É bem difícil, né? É bem difícil o ser humano mudar, né? E tem aquela pergunta também, né? Porque Kardec perguntou aos espíritos, por que Deus não fez, né? Os espíritos já perfeitos, né? Pô, se plantou a semente, lá eles respondem para Kardec, plantou a semente, cada um possui uma semente da virtude, cada um no seu germe, né? Lá no início de cada um. Pô, por que não fez a gente perfeito para evitar o trabalho, né? Já que Deus é poderoso, criador de tudo, de fazer a gente perfeito, estava resolvido. Mas qual seria o nosso mérito? Essa é a resposta dos espíritos. Qual seria o nosso mérito? Né? Cadê a meritocracia de a gente conquistar? E quando veio esse tema da justiça da reencarnação, eu gostaria de trazer aqui primeiro, né, o raciocínio e o sentimento de alguém que, para mim, foi um ser que esteve aqui na nossa terra, no Brasil, nosso Brasil, e soube exatamente vivenciar e dar, principalmente, o seu testemunho de discípulo de Cristo Jesus. Foi o Chico Xavier. Ele abre aspas, Chico Xavier falando sobre a reencarnação. O conhecimento da reencarnação nos ajuda e nos auxiliará muito se nos dedicarmos a explicar aos nossos descendentes, desde os primeiros anos de vida, as causas dos sofrimentos, das dores. Sem a ideia da reencarnação, sinceramente, com todo respeito às demais religiões, eu não vejo explicação sensata, inclusive para a existência de Deus. E Kardec disse isso no livro O Evangelho de Chico Xavier. Perdão, Chico Xavier disse no livro O Evangelho de Chico Xavier, sobre a reencarnação, né? E Kardec, quando questionou os espíritos, né, sobre esse ponto fundamental da reencarnação, os espíritos falam, na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa
sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Se não existisse a reencarnação, como a gente ia raciocinar e compreender essas injustiças, como o Davi já trouxe aqui, né? Essas indiferenças, essa falta de justiça que a gente vê diariamente. Uns nascem pobres, outros não, doentes. Uns com doenças graves desde o início de suas vidas, né? Como? Que justiça seria essa? Se nós aqui, vou dar um exemplo um ser ignorante, que está aprendendo a se conhecer, está se candidatando a ser discípulo do Cristo ainda, que está aprendendo com essa doutrina reveladora o que é o Evangelho. Se a gente compreende que não seria justo isso, né? Se não tivesse essa chave da reencarnação, dessas oportunidades de cada um, essa oportunidade para todos. Seja quem for, todos nós temos oportunidade. E essa oportunidade se chama reencarnação. E sem a reencarnação, como a gente iria construir um ser melhor dia após dia, né? Vida após vida? Aí a gente ia cair muito no erro, onde, muito infelizmente, muitos irmãos caem nesse erro, né? De um Deus, né? Exclusivista, que só ajuda uns e outros não, né? Ia cair nesses erros que as pessoas interpretam, né? Que isso é apenas interpretação, não é que está errado o que está escrito nos livros sagrados. É interpretação. É quem interpreta ali, que interpreta pelo caminho errado. E sempre utilizaram isso para tirar benefícios próprios, né? Não vamos enumerar aqui, que são muitos, mas a gente sabe, só com essa chave a gente elucida todos os nossos males. E digo mais, e até o Emmanuel afirma sobre isso, pelo tipo de prova de vida de cada um, a gente sabe quem foi a gente no passado. Quem fui eu no passado, quem foi você no passado. Pelo tipo de prova, pelo tipo de sofrimento, como anda a nossa vida, a gente tem a dimensão de que a gente fez no pretérito, né? E com esses erros dos pretéritos, se a gente nos equivocarmos, ou seja, saímos da lei divina, o caminho do bem, e começamos a trilhar só o nosso caminho, que achamos que nós somos autossuficientes. Eu não preciso de Deus, eu não estou vendo Deus, eu não preciso. Aí, a gente cai, quebra a cara, e o pai sempre está de portas abertas para um filho arrependido. Mas jamais podemos confundir esse amor do pai com esse amor de muitos pais negligentes que passam a mão na cabeça dos filhos. Porque é um amor que ensina. Um amor que ensina, ele dá oportunidades, mas ele ensina com essa bendita da lei de causa e efeito, né? Que ela oferece oportunidade e aplica as lições de quem causou o mal e os benefícios de quem causou o bem. Então, a reencarnação é essa chave que liga todos os nossos pontos de nossa vida. É só a gente começar a buscar os nossos defeitos, as nossas verdades, né? Aonde a gente desliza, as nossas fraquezas, que a reencarnação sempre ela vai mostrar por onde caímos e por onde temos que acentuar a nossa ênfase em melhorar. Porque esse é o processo da reencarnação, é o esforço diário, né? Diário a gente diz, né, só no nosso centro, na nossa igreja. É diário no trabalho, é na rua, é dentro de casa. Então, sem essa chave, fica praticamente impossível. E eu te digo isso, até antes de eu me tornar espírita, me tornei espírita aos 22 anos, 22 anos mais ou menos, 21, 22 anos, eu não tinha esse conhecimento da doutrina
eu era aquele meio seio, meio revoltado, tipo, como é que pode essas injustiças, por quê, por quê, por quê? E isso é um relato meu, né, pessoal, e não encaixava as coisas, eu sempre, pô, tá faltando alguma coisa, e as respostas ali na minha cara eu não percebia, tá faltando, não é possível, só eu que tô vendo isso. Aí eu frequentava um lugar, frequentava outro, me diziam que era isso. Não, você entrou aqui, acabou os problemas. Eu falei, bom, não é possível, cara. Eu acho que tem algum problema comigo, eu tenho um problema, tem um parafuso a menos. Né? Mas, graças a Deus, de tanto pedir, veio essa luz que mostrou assim, ó, é esse aqui, meu filho. Aí a gente está aqui aprendendo e aí tentando ajudar quem queira aprender, saber que por trás de tudo isso tem aquele pai. Ele é pai presente. Presente mesmo. Ele está aqui, ó. Entre eu e Davi, entre vocês e todos nós. Ô, Léo, você falou umas coisas aí que eu quero voltar. Mas antes, eu tenho que... já até coloquei aqui, ó, para nós ver, para nós vermos, né? A Luana está perguntando, ó. Acho que eu vou poder falar um pouquinho sobre a pergunta da Luana e depois voltar em alguns pontos que você tocou, que eu acho que merece mais um destaque. Então, a Luana está perguntando por que às vezes a gente vê pessoas ruins se dando bem. Ela não teria uma evolução pior para receber tanta coisa boa? Então, a gente estava falando isso aqui, Luana. Exatamente. A gente estava falando que algumas pessoas, diante da nossa pequena capacidade de entender, mas nós não somos Deus, nós não sabemos, né? Por que está sendo disponibilizado determinados recursos para aquele espírito, por que é importante ele passar por essa provação ou por essa situação. Mas a gente tem uma certa dificuldade de entender, porque a gente mal compreende a vida presente, que dirá as experiências do passado. Então, é muito difícil, né? Uma coisa a gente pode afirmar, que a espiritualidade traz nos livros espíritas, que Kardec teve a oportunidade de perguntar bastante e trazer esses questionamentos através dos espíritos que colaboraram com a construção do livro dos espíritos, do livro dos médiuns, de que realmente não há um efeito sem causa. Kardec fala isso várias vezes. E se a gente entende Deus como sendo a causa primária, né? A questão primeira lá do livro dos Espíritos, a causa primária, a inteligência suprema, então há um motivo para Deus e a espiritualidade superior, né? Que ajuda na organização das vidas e do universo, existe um motivo que a gente certamente desconhece, que talvez o mentor espiritual desse indivíduo saiba esclarecer. Então, as coisas que a gente não conhece, na verdade, né? E fica difícil a gente especular, mas certamente... E outra coisa também que a espiritualidade fala com bastante clareza, né? Que a prática do mal é infração às leis divinas. Está praticando mal, do nosso ponto de vista, a pessoa ainda tem sucesso e tal, né? Mas o sucesso é relativo. A gente vê tanta pessoa aí da televisão com sucesso, com dinheiro, e em determinado ponto da vida, até quer desistir pela porta do suicídio. E a gente vê pessoas simples, pessoas humildes,
e de uma bondade, de uma sabedoria que continua ali lutando dia a dia, mostrando quão sábio é e quão doentes são essas pessoas que, às vezes, malbarateiam os recursos que recebeu do Pai Celestial. Então, certamente, quem pratica o mal, né, a colheita é obrigatória, agora o plantio, depois eles vão ter que colher. Existem muitas situações. Eu vou pegar esse gancho dessa abordagem que eu estou dando, que que o Léo estava falando anteriormente. Se a gente quer saber, né, assim, o que a gente foi, a gente olha para as nossas dificuldades, que a gente entende um pouco do passado, né? Te possibilita isso. Por quê? Porque você vai encontrar um esclarecimento da questão 399, um comentário de Kardec, a espiritualidade vem desenvolvendo isso, de que a natureza das nossas dificuldades, das nossas vicissitudes, elas esclarecem muito acerca do que fomos e fizemos. Esse é o texto mesmo que Kardec utiliza, né? Então, o orgulhoso, né, geralmente ele é castigado com uma experiência subalterna, né, assim, mais que tente corrigir, que tente levar o sujeito a valorizar, né, valorizar a simplicidade, a humildade, que é a virtude que contrapõe o orgulho, né? O avarento, ele às vezes sofre pela miséria, exatamente para ele valorizar, ok? Isso do ponto de vista negativo. E, então, o cruel vai sofrer crueldades, né? Então, existe uma associação, na verdade, a lei de causa e efeito, né? Porque na questão 764, Kardec coloca uma questão para a espiritualidade em referência a uma passagem bíblica, que acho que todos conhecem, né? Que no momento da prisão de Jesus, Pedro puxou a espada para defender, né? E ceifou a orelha do soldado lá, do sacerdote. E o soldado que se chamava Malcolm, inclusive. E Jesus, né, com seu magnetismo, reconstruiu a orelha do soldado e disse que quem matou com a espada, por ela perecerá. Exatamente uma referência que todo sofrimento causado aos nossos semelhantes, isso será, em algum momento futuro, infligido, né? A pessoa há que se achar numa condição em que sofrerá efeito desse mal que ele praticou contra o irmão. Então, a espiritualidade fala disso o tempo todo, né? E existe um limite também. Chega uma hora em que você vê que Roma dominou o mundo, a tirania de Roma dominou o mundo. Você pode falar assim, poxa, mas como é que pode? Esse César, esse governante, esse senador pratica tanto mal, mas uma hora Deus dá a chance, dá a oportunidade para a reconstituição. E uma hora, evidentemente, o basta chega. Todos os impérios, nenhum deles ficaram de maneira eterna. Então, da mesma forma que os impérios, as pessoas caem também. Em algum momento, a justiça de Deus chegará. Né? A gente tem dificuldade de entender a justiça de Deus, mas ela chegará. Isso com certeza. Não tenha dúvida disso. Léo, quer falar mais alguma coisa? Um pouquinho aí sobre a pergunta da Luana. Porque só
complementando um pouquinho, já explicou bastante, que é igual um raciocínio de Emmanuel trazendo, não me lembro a obra, mas ele fala, o que é bom? Bom seria o quê? Bom para o nosso corpo ou bom para a nossa vida espiritual, né? A gente costuma muito olhar o que é bom para o nosso corpo, né? Para a nossa vida atual, as facilidades, né? Tá bem de vida, não vai precisar sofrer muito, não vai passar por sofrimento, vai poder ter liberdade para onde lugar. Isso é o bom para essa vida. Mas esse bom, esse benefício, é bom para a vida espiritual dele, né? Se a gente está ciente que somos seres imortais, temos a eternidade toda pela frente. Será que esses prazeres, né, momentâneos, essas facilidades, vai ser construtiva para a gente, se não saber usar? Então a gente não pode... estreita, né? Jesus disse que a porta é estreita, se perder né, Léo? senão a gente... Essas facilidades atrapalham mais, às vezes, do que ajudam. Quem somos nós? Quem somos nós, né? E é igual a resposta dessa questão 171, complementando a que a gente trouxe aqui, os Espíritos dizem, não te diz a razão que seria injusto retirar para sempre a felicidade eterna de todos aqueles de que não dependeu a melhorar-se? Aí a gente está caindo já essa resposta para aqueles que creem que cada um tem essa oportunidade, né? Igual a esse que a Luana trouxe, né? Ele só se dá bem na vida, não sei o quê, mas a gente não sabe esse bem da vida, né? Aí a gente vai cair também, a gente só olha aquele que está acima e aquele que está abaixo. Foi ontem, eu estava estudando, vi alguém sobre esse tema, a pessoa era tetraplégica, e ela queria entender o porquê ela é assim e outros não são, né? Por que ela recebeu esse encargo de não se mover em nada? Será que ela vai ser útil? E a pergunta era, já que ela é tetraplégica, por quê? O que ela pode fazer? E ela ficava chateada porque não conseguia ajudar ninguém. E a resposta do amigo foi para ele tirar esse encargo que ele teve, né? Dessa privação física, e trazer a palavra, o conhecimento e o testemunho para outras pessoas que têm de tudo, têm facilidades materiais, têm bom emprego, têm saúde, e não sabe, ficam perdidos na depressão. Quantos casos a gente vê isso? Pessoas bastardas que tiram suas vidas, têm tudo que é material. Porque o material ele não satisfaz. O material é uma ferramenta que você utiliza, utilizado para o bem. Mas aqueles que utilizam somente para si... cobrado, né, Léo? Do bom uso ou do mau uso quando a gente chegar lá no plano espiritual. Isso, com certeza, isso também está no livro dos Espíritos. Léo, eu estou te interrompendo, porque acho que a gente tem que responder algumas questões aqui que a gente não pode deixar de passar, tá? A irmã Maria do Socorro, né, ela disse que está vendo vultos, se isso é normal. Não é normal, Maria, tá? Eu até estou colocando aqui, ó, o telefone do SOS Preces, para você... É um assunto também que a gente não tem como tratar aqui, tá? Na live. Aí eu indico para você dar uma ligada para o SOS Preces, que é um serviço de assistência de preces, de assistência espiritual e de preces, tá? Por telefone, que a nossa casa oferece, que é o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade. Tá? O DDD é o 21, né, daqui do Rio de Janeiro, é o 2667-2954. O horário de funcionamento do SOS Prece, agora na pandemia, a gente tinha um horário mais amplo, viu, Maria do Socorro? Mas agora a gente está operando de segunda a sexta, de 19 às 21 horas, ok? Então, eu acho que
esse assunto você pode ligar para lá e conversar com a pessoa, que ela vai te dar uma orientação melhor, tá? O nosso amigo Cláudio, Léo, está perguntando aqui, ó, somos os trabalhadores da última hora? Responde aí, Léo. O Cláudio perguntou, somos os trabalhadores da última hora? É o que dizes, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu estou errado, né, Davi? O Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora? Tem um capítulo que aborda os trabalhadores da última hora, mas é um termo utilizado por Jesus, tá? Isso está no Evangelho de Mateus, né? De Lucas também. Sim, Os sim. trabalhadores de última hora, né? Quer dizer, a gente vem aprontando já desde sempre, agora vai ou racha, né? Caindo em si, despertamos, né? Os cristãos são os trabalhadores da última hora, exatamente, que foram tardiamente, muitas encarnações, desprezando o ensinamento do Cristo. Quantos séculos, né, Davi, que o Cristo passou pela gente? Olha, trouxe a boa nova e a gente está tendo cabeça. A gente estava até lá, né? Eu uso como referência a história do Camilo Castelo Branco. E na leitura do livro, Memórias de um Suicida, todos os espíritos que estavam lá com ele, né, o grupo dele, eles passaram um tempo e fizeram uma regressão, né, de memória, recuperando as existências anteriores, e o Camilo Castelo Branco estava com Cristo. Ele estava na época do Cristo, e ele foi um dos que jogou pedra no Cristo, que refugou. Aí, 2000 anos, né? Você vê, se passou, e o espírito, o escritor, né? Um grande escritor português aí, do século XIX, ele, no século XX, né, se não me engano, no século XIX, 1900 e pouco, 1800 e pouco. Ele desencarnou em 1891, se não me engano. Então, é um escritor conhecido, famoso, desenvolvido do ponto de vista intelectual, mas muito carente do ponto de vista moral, né, porque cometeu suicídio, né? Enfim, isso para você ver. E aí eu me sinto um pouco também como o Camilo Castelo Branco, né? Lá rejeitando o Cristo, jogando a pedra, acusando o Cristo. Então, é por isso que nós somos os trabalhadores da última hora, porque só agora despertamos. Enfim, uma temática que eu gostaria de falar rapidamente, né? Que o Léo estava falando bastante aqui, as consequências da prática do mal são... A lei de causa e efeito, ela realmente assim, muito contundente. A espiritualidade dá muitos casos. Eu anotei aqui para falar, vou aproveitar que a gente já está indo para o final. Por exemplo, o Paulo César Frutuoso, palestrante lá e trabalhador da casa de Frei Luís, ele conta vários exemplos no livro dele. Um dos exemplos é da menina com a síndrome de Larsen, que é uma doença que a pessoa não tem o controle sobre as articulações, que sofre esse tormento com muitas dores, né? Desde criança, não consegue ficar apoiado na cadeira, você imagina, a pessoa cai, desloca a clavícula, enfim, terrível a doença, rara, mas terrível. E ele pesquisou, perguntou o nome para a mãe da doença, era a síndrome de Larsen, ele não conhecia, ele foi estudar, né? E percebeu que todas aquelas... e o espírito falou para ele o seguinte, tá vendo, Paulo César, que a gente fez na Inquisição? E isso deixou ele muito curioso, ele foi estudar a doença e foi estudar um pouco sobre os instrumentos da Inquisição e todos aqueles sofrimentos que ela tinha, que sofria desde
do feto. O feto já sofria, desde a barriga da mãe. O sofrimento daquela criatura era semelhante às lesões provocadas pelos instrumentos de tortura da época, né? Aquela roda que esticava o braço da pessoa, enfim, todos aqueles instrumentos de tortura que provavelmente o irmão devia ter sido um carrasco, né, que se comprazia com esse tipo de coisa, vem com uma dolorosa experiência reencarnatória por conta do mal que pratica. Então, é isso que o Léo está falando. Então, até que ponto a pessoa que está fazendo mal, está usando o dinheiro que Deus entregou para a mão dele, para ele fazer o bem, e ele está fazendo mal, até que ponto ele está tendo uma encarnação vitoriosa? Dá vontade de chorar. É um sujeito que não conhece o mínimo de espiritualidade, que não conhece o respeito às leis de Deus, né, aos ensinamentos de Jesus, que pediu para amar aos irmãos, fazer ao irmão, ao próximo, aquilo que você deseja para si, né? Enfim, são coisas para a gente refletir. Outro caso que eu gostaria de citar aqui é o caso do Peixotinho, médium de efeitos físicos da década de 60 e 70. Ele sofria de asma crônica, naquela época que não se tinha muitos remédios para asma, então sofria bastante. E a irmã Sheila se materializava, porque ele era médium de efeito físico, né? Quando ele estava muito dolorido, sofrido, a irmã Sheila falou: nós podemos cuidar dos efeitos da asma, né? Da gastrite que dava com o uso da bombinha. Eu usava uma bombinha como remédio, né? Mas não podemos interferir na asma crônica. Ele tem que passar por esse sofrimento por conta do passado, do resgate. O Peixotinho foi, né, e foi revelado, Peixotinho foi um pirata que se comprazia em estrangular as pessoas sob seu domínio. Então, o desconhecimento das leis de causa e efeito traz esses tormentos, porque a consciência da criatura não para em paz, não para. Esses políticos que fizeram e fazem essas tramóias todas de desvio, você acha que eles têm a consciência tranquila, que eles podem dormir em paz? Certamente, quando se desdobram por causa do sono, devem sofrer perseguições terríveis. A gente não sabe, não está lá no íntimo da criatura. Então, até fico com as palavras do meu amigo Leonardo Rocha, até que ponto a aquisição, né, esse se dar bem na vida, é positivo. Eu acho que, se a gente for analisar bem, é um grande tormento, muito bem lembrado e colocado pelo irmão Leonardo. Tá bom, gente? Léo, passa a bola para você, nós estamos já indo para 50 minutos de live. Suas palavras finais. Tá bom. Eu vou trazer uma frase do Emmanuel. Sempre trago do Emmanuel, explicar sempre eu trago do Emmanuel, porque o Emmanuel, ele é um grande trabalhador que trouxe, ele elucida cada versículo do Evangelho, cada frase, cada texto, ele se aprofunda em cada tema que mexe com a gente, né? Ele explora demais. E no texto que se fala do selo do amor, ele finaliza que o Senhor não nos impõe fardos que não possamos suportar. Ele não nos envia problemas que não estejamos aptos a resolver. E jamais esqueçamos de que a reencarnação traz o selo do amor divino, em benefício do esquecimento, enriquecendo-nos de bênçãos e de reaproximação, fraternidade e serviço, a fim de executarmos sem percalços invencíveis o trabalho de nossa própria redenção. Dessa oportunidade de a gente aprender e saber separar o que é bom para a felicidade verdadeira, né? Esse bem de vida
trazendo no passado, quando Jesus trouxe o reino de Deus, as pessoas acreditavam que era um reino, que as pessoas iriam entrar, era um palácio, teriam mesa farta, ausência de trabalho. Eles que imaginavam isso. Mas o reino de Deus não era esse que Jesus estava falando. O reino de Deus era interior, né? Quando nós plasmarmos isso é diariamente, todo dia, com as dificuldades, vai burlando a gente mesmo, a gente vai aprender o que é bom verdadeiramente para a gente, né? Você abrir mão de um dia se dedicando em prol de uma causa, se dedicando em prol de alguém. Esse é o verdadeiro se dar bem da vida, né? Você dá seu dia inteiro ajudando, se sacrificando, horas, dias, noites. Esse é o bem da vida, servir. A gente está aprendendo muito ainda. Um dia a gente vai acordar pelas essas verdades da vida. Espero que não demore muito, porque o Pai nos ama, mas cabe a gente sofrer mais ou não. Tudo está nas nossas mãos. Pessoal, então, nos ajudem aí a escolher os nossos temas, tá? Tá aqui na tela. Vigiar e orar é o tema 1. Votem aí, coloquem aí para nós. Tema 2, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E o tema 3, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Tá bom? Quinta-feira, nós temos no canal aqui do Facebook a palestra do expositor Marcos Vinícius, com o tema Seguindo à Frente. Na sexta-feira, nós temos a reunião pública presencial na nossa casa, com restrição de lugares, com até 30 pessoas, precisando do agendamento, ok? Também tem cartaz aqui no canal do Facebook, né? Então, precisa dar uma ligadinha amanhã, na quinta-feira, entre 13 e 17 horas, para poder fazer o agendamento. Aqueles que moram por aqui perto, né, em Nova Iguaçu. A palestrante é Adenilson Araújo, e o tema é amai os vossos inimigos. No domingo, nós não temos, por conta da eleição, do feriado, não temos reunião pública, e na segunda-feira nós temos a live aqui no canal também, do Fé Esperança e Caridade, no Facebook, da expositora Mary Ávila. Tá bom? Aí a gente divulga depois a temática, que eu acho que ela ainda não escolheu. Mas é isso. E aí eu vou fazer a prece de encerramento. Agradeço a todos, ao Cláudio, Maria do Socorro, a Méria, a nossa irmã lá de Centro Espírita, a Luana, pela participação, ok? A Priscila Pinheiro, a Antônia, Alcides Rochas, a Marta Faria, todo o pessoal que participou aqui, a Sussuelen, pessoal, a Aline, se eu não falei o nome de alguém, vocês me desculpem, tá? Mas a gente agradece aí a participação e a presença nesse encontro. Vamos, então, agora fazer a oração de encerramento. Oi. Fala, Léo. Não? Falou Cid Rocha, vou mandar um beijo, é meu pai. Ah, tá. Mandar um beijo pro meu pai, Alcide Rocha. Tá bom. Então, vamos elevar o nosso pensamento, pedir ao nosso Pai misericordioso, bom e justo, ao nosso irmão maior, o Mestre Jesus, uma vibração positiva por todos nós, espíritos encarnados e desencarnados no orbe da Terra. Possamos ter força e esperança para superar as dificuldades, para superar esse momento difícil de pandemia, já que muitos estão desencarnando, mas que não percamos a fé, pois Jesus, nosso governador planetário, está no comando e certamente a pandemia e esses sofrimentos passarão, como tudo passa. Que
os ensinamentos do Mestre Jesus estejam presentes em nossos corações, vibrando, pulsando, para que possamos, com esses ensinamentos, modificar as nossas atitudes, o nosso comportamento, e, a partir da prática do bem, alcançar o progresso tão almejado por todo espírito imortal, na certeza de que Jesus e Deus nunca nos desamparam, está sempre conosco. E, tendo essa certeza, pedimos, então, à espiritualidade superior as bênçãos para termos uma semana feliz, uma semana positiva, de grande aprendizado. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Fiquemos, então, na paz do Mestre, no Rabi da Galileia. E que assim seja, e graças a Deus. Pessoal, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma boa noite a todos e até a próxima. Fique com Deus.